paz do Senhor para as irmãs. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Ruth, 1 Ruth, em diante, que na época dos juízes, que os juízes julgavam a terra, a Israel, houve fome, teve uma fome muito grande. E a palavra do Senhor vai nos dizer que em Belém de Judá reside ali um homem, com sua família, que se chama Elimeleque. E ele e sua esposa, ele pega sua esposa Noemi com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e se muda para outras terras, porque as terras de Belém de Judá está passando por um momento de escassez, está passando por um momento de falta de alimento. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elimeleque, ele pega Noemi, sua esposa, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para as terras de Moabe. Só que, meus irmãos, Elimeleque, ele sai da casa, da terra, entendeu bem? Que tem a presença de Deus, não é isso? Para ir para um lugar, entendeu bem, que ele não conhece, mas que as pessoas daquele lugar não adoram o mesmo Deus que Elimeleque adora, Mas por causa da escassez de alimento, na época que os juízes julgavam, Elimeleque vai para as terras de Moabe procurar uma situação econômica melhor para a sua família. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãs, que quando Elimeleque chega com sua família em Moabe, ele passa um tempo lá, e depois a palavra nos diz que Elimeleque chega a falecer. Elimeleque falece. E aí fica ali Noemi, viúva, com seus 2 filhos. E a palavra do Senhor continua a nos dizer que os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas. E quem são essas mulheres? Todas vocês sabem. É Ruth e Orfa, mulheres moabitas. E a palavra do Senhor continua a nos dizer que que Malom e Quilion falecem também. Ficando assim Noemi, já viúva e sem os 2 filhos. E aí, irmãs, imagino eu, na minha conjectura humana, que Noemi está vivendo um momento muito difícil da vida dela. A gente vê perfeitamente, claramente, que ela está passando por um momento muito difícil de sua vida. Porque a gente vê aqui que Elimeleque, ele quando sai, da terra dele, da casa do pão, que é a terra, que é Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão, Ele deixa de estar na casa do pão, que tem a presença de Deus. Ele vai para Moabe, para estar ali, diante, no meio de pessoas que não servem a Deus. Que não serve ao Deus de Israel. Mas aquelas pessoas, aqueles moabitas, eles servem a deuses, E aí ele sai, ele não consulta ao Senhor. Quando a terra dele, Belém de Judá, está passando por uma escassez de alimento, ele não consulta ao Senhor. Porque nós temos que fazer o seguinte quando estamos passando por um momento complicado em nossas vidas, entende? Quando a gente está para sair, é fazer uma mudança em nossas vidas, tomar uma atitude em nossas vidas. Primeiro nós temos que consultar ao Deus de Israel, para ver se ele aprova, para ver se é da vontade dele, para ver se ele está no negócio. Mas a palavra aqui nos mostra claramente que Elimeleque não consulta ao Senhor. Elimeleque não pergunta a Deus se é da permissão de Deus ele sair da casa do pão, que é Belém de Judá, apesar de estar com escassez de alimento, para ir para terras que tinha alimento, mas não tinha a presença do Senhor, lá em Moabe. E chegando lá, a gente vê perfeitamente, minhas irmãs, meus irmãos, que quando Noemi sai da casa do pão, sai de Belém de Judá, ela sai com mãos cheias. Ela sai com o esposo dela e sai com os 2 filhos. E chegando em Moabe, a palavra do Senhor nos diz que ela perde seu marido. Seu marido falece. E os filhos dela, se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth.
E após isso, os filhos também falecem, ficando assim Noemi sem o esposo e sem os 2 filhos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, né, um anjo fala para Noemi que Deus voltou a abençoar lá Belém de Judá. Belém de Judá agora tem pão, tem alimento, entende? E aí, Noemi, sabendo disso, ela toma uma decisão. Ela tem uma atitude. E qual é essa decisão que Noemi toma? De voltar para as terras dela. De voltar para a terra natal dela. E não ficar mais ali, naquelas terras de Moabe, onde aquele povo não adora a Deus, mas sim adora a deuses estranhos. E ela fala para as noras dela que está voltando para a terra natal dela, Belém de Judá. E ela, minhas irmãs, quando fala, né, que está voltando para a terra dela, a palavra vai nos dizer que as noras abraçam a Noemi, choram, né? E Noemi fala, e as noras querem ir com Noemi. Não é isso? A palavra nos diz que as noras querem ir com Noemi para Belém de Judá. E aí Noemi fala bem assim: filhas minhas, eu não tenho o que oferecer mais para vocês. Eu não tenho mais filhos para que casem-se com vocês, para não deixar vocês sozinha. Eu não tenho mais filhos. Eu não tenho mais idade para me casar, para estar com homem. E mesmo que eu viesse hoje a me casar e engravidar, vocês iriam esperar essa criança nascer, crescer, se tornar um rapaz para vocês se casarem? Não, filhas minhas. Mais amargo me é do que a vós. Voltem para a família de vocês. Fiquem na terra de vocês, né? Fiquem no lugar de que vocês nasceram, com os deuses de vocês, com o costume de vocês. Não precisam ir comigo. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E a palavra nos diz o seguinte, que Orfa, ela abraça Noemi e Ruth, chora, né? Abraça Noemi, chora, beija a sogra, mas Orfa volta para o seu povo, para os seus deuses, para o seu costume. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que Ruth abraça Noemi e diz para Noemi: minha sogra, não insista que eu fique com o meu povo. Não insista, sogra minha, que eu lhe abandone. Não insista que eu volte para os deuses de Moabe. Não insista que eu volte para os costumes do meu povo. Eu vou contigo, minha sogra. Não adianta insistir. Não adianta pedir para que eu fique aqui em Moabe, nas terras de Moabe. Eu vou com a senhora. Onde a senhora for, eu irei com a senhora. Onde a senhora pousar, pousarei com a senhora. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde a senhora falecer e for sepultada, eu também ali falecerei e serei sepultada ali. Você vê aqui, minhas irmãs, o que Deus... Olhe, tem coisas, tem situações em nossas vidas que Deus vai tirar pessoas das nossas vidas porque ela só chegou a um certo momento com a gente, entende? Foi o caso aqui. Deus tirou Orfa, mas Deus preparou Ruth para seguir adiante com Noemi. Vai ter momento em nossas vidas, minhas irmãs, que Deus vai tirar pessoas dos nossos caminhos e vai preparar pessoas para ficar em nossas vidas, para viver ali as promessas de Deus conosco. Porque tem pessoas que não vai suportar. Quando Deus realizar as promessas na minha e na sua vida, aquela pessoa que Deus tirou não iria suportar, não iria aguentar viver a promessa com você, entende? E Deus tira. Mas tem pessoas que Deus prepara, como Deus preparou Ruth, para continuar na vida de Noemi, entende? Para viver o que Deus iria realizar, entendeu bem?
O que Deus tinha para Noemi, Ruth iria viver com ela. O que Deus tinha para Ruth, Deus iria preparar Noemi para estar com Ruth. Você entende quão poderoso é Deus? E aí a palavra vai nos dizer, minhas irmãs, que Orfa fica com o povo dela, com os deuses que ela servia, com o costume do povo dela, entende? E a partir daqui em diante, a palavra não mostra mais, não fala mais de Orfa. Ninguém sabe o que aconteceu com Orfa. Ninguém sabe se Orfa casou, né? Se Orfa permaneceu ali na viuvez dela. Ninguém sabe. Porque a partir do momento que Orfa dá as costas para sua sogra e volta para os seus deuses e para o seu povo, ninguém vê mais a palavra falar de Orfa. Mas Ruth, a palavra continua falando. O nome do livro tem o nome da Moabita, né? Ao invés de ter o nome de Noemi, não. Tem o nome da Moabita Ruth, entende? Que Deus preparou uma história linda para Ruth, não é isso? Deus estava ali preparando a estrangeira, a Moabita Ruth, para colocar no meio, para servir a Deus, para colocá-la em lugar de destaque, em lugar de honra, numa posição que só Deus poderia colocá-la, entende? E a palavra do Senhor nos diz que quando Noemi e Ruth entra nas terras de Noemi, em Belém, e aí as pessoas da cidade começam a olhar para Noemi com olhar de compaixão, sabe? Com olhar de dó. E aí ela percebeu que as pessoas estavam olhando para ela com olhar de pena. E ela fala assim para as pessoas. E as pessoas falam, né, quando ela vai chegando assim, mas não é aquela Noemi? As pessoas estavam dizendo o seguinte: nossa, Noemi, quando saiu daqui das nossas terras, ela saiu de mãos cheias, saiu com o esposo, com os 2 filhos, e está voltando sem o esposo e sem os filhos, apenas com uma jovem. Por que Noemi está voltando vazia? E a palavra do Senhor nos diz, minhas irmãs, Deus grande e fiel, que Noemi fala assim: não me chamei Noemi, não me chame de Noemi, me chama Mara, porque eu estou amarga. O Senhor Deus Todo-Poderoso descarregou sua mão sobre mim. E não era isso, minhas irmãs, não era isso que tinha acontecido na vida de Noemi. Deus não havia descarregado a mão dele sobre a vida de Noemi. Mas lembremos aqui, minhas irmãs e meus irmãos, que quando Elimeleque tomou a decisão, né, que a terra dele estava com escassez de alimento, Elimeleque toma uma decisão sem o aval de Deus. Elimeleque toma a decisão de sair da terra do pão, da casa do pão, que é Belém de Judá, para ir para os campos de Moabe, porque lá em Moabe tinha alimento, tinha fartura de alimento, entende? Ele não consulta a Deus. Ele não consulta se Deus está de acordo com a mudança dele para um lugar, para uma terra que tem alimento, tem bênçãos, falando materialmente, tem muito alimento, abundância, entende? Fartura de alimento, mas não tem a coisa mais importante, minhas irmãs: a presença de Deus. Moabe não tem a presença de Deus. Os moabitas não servem ao Deus de Israel. Os moabitas serviam a deuses, a imagens feita pela mão do homem. Então, por isso que Noemi passou por toda aquela situação, porque não consultou ao Deus de Israel. E muitas vezes nós somos desobedientes ao Senhor. Às vezes a gente toma uma decisão em nossas vidas e a gente não consulta a Deus. Às vezes a gente está, morando em certo lugar, as portas estão fechadas.
está faltando alguma coisa, tem pessoas que têm suas famílias para mantê-las, e elas ficam desesperadas, olha para o cenário, olha para a circunstância e vê que as portas estão fechadas e que não tem saída, não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém para estender a mão, sabe? Dizer, vem aqui, eu te dou a minha mão, eu te dou uma ajuda, não tem ninguém. E ao invés de ir consultar a Deus, toma uma decisão de ir para outro lugar, de fazer uma coisas que a presença de Deus não está na frente. De fazer algo que Deus não deu um sim, Deus não assinou. Foi o caso de Elimeleque, entende? E obviamente que, né, quando ela chega ali nas terras natal dela, ela está muito triste, né? Noemi está muito triste. Ela é viúva, sem os 2 filhos. A nora dela é Ruth, viúva. Mas Deus preparou Ruth para estar na vida de Noemi. E quando chega ali nos campos, né? De volta para sua terra natal, Ruth fala o seguinte, elas não têm uma condição financeira próspera, abençoada. A palavra não diz que quando elas voltam, elas não têm, né? Elas não têm, sabe, uma vida econômica abençoada, próspera. E aí a palavra nos diz que quando elas chegam, Ruth fala assim para a sua sogra, sogra, eu vou trabalhar, eu vou procurar algum lugar, sabe, para trabalhar, para nos mantermos. E a palavra do Senhor nos diz que Noemi concorda com Ruth. E Ruth sai para os campos. E ela ali vai apanhar espigas nos campos de Moab, de Boaz. Ela vai catar espigas nos campos de Boaz. E ela começa a catar espigas, porque naquela época tinha o costume, né, os fazendeiros, quando estava na época da colheita, eles tinham essa lei, esse costume de deixar as espigas que caía. Ele deixava para os pobres colherem para eles, entende? Para eles terem o que comer. Tanto para os pobres do lugar que eles moravam, como para os estrangeiros, né? Que não tinham a condição financeira para se manter. E aí eles deixavam isso, sabe? As espigas que caíam, os pobres e os estrangeiros colhiam para si, né? E aí Ruth chega nos campos de Boaz e vai catar espigas. Você vê aqui, minhas irmãs, que Ruth chega como catadora. Catadora de espigas, né? E ela começa ali a catar espigas. E quando o Boaz chega no campo, né? Nos campos dele, e ele sempre, né, chegava para falar com seus funcionários e para os abençoar, tal, abençoar o trabalho deles. E aí Boaz vê aquela moça, né, e pergunta para o encarregado dele, quem é aquela moça? E aí o encarregado de Boaz fala assim, aquela moça é Ruth, a moabita, a nora de Noemi, que veio com ela, sabe, para viver aqui agora. Aí ele olha para ela, né? E vê que ela é uma mulher virtuosa. Ruth é uma mulher virtuosa. Ruth, ela foi preparada por Deus para viver uma história linda. Para ser a ancestral do Messias. Entende? Olha só que coisa linda. A ancestral do nosso rei Jesus foi uma estrangeira, uma moabita. Ruth, que veio das terras de Moabe, sabe? E aí ela começa ali a apanhar espigas, tal e tudo mais. Quando na hora dos empregados ali irem comer, Boaz chama Ruth para que ela coma também, para que ela tome água, para que ela ali se alimente com eles. E aí ele diz, né, para ela ficar ali à vontade, apanhar as espigas. E quando ela sentir sede, que ela, né, peça água, entende? Para os trabalhadores de Boaz, que eles vão dar. E aí ele fala para o encarregado dele não constranger ela,
deixa a moça catar as espigas e deixe mais espigas cair para que ela apanhe e não a repreenda, deixe ela à vontade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ruth trabalha e trabalha e trabalha, e quando é no fim da tarde, ela debulha ali né, as espigas, e aí ela dá bastante grãos. E quando ela volta, Ruth é uma moça trabalhadora. Ruth é uma moça batalhadora, sabe? Ela vai enfrentar ali, sabe? Ela se vê sem nada ali com a sogra dela, então ela vai pra luta. Ela vai ali, sabe? Batalhar. E a palavra nos diz que Ruth só teve sentada pela manhã quando ela teve em casa. Mas quando ela chegou nos campos de Boaz, ela trabalhou o dia inteiro. Ela só parou para se alimentar junto com os trabalhadores de Boaz. E aí quando ela chega à tarde, né, para ir falar com a sogra dela, Noemi pergunta a ela como que foi o dia dela, onde foi o campo que ela trabalhou. E aí ela fala bem assim, ela sem saber quem é Boaz, Ruth não sabia que Boaz era um parente de Elimeleque, Ruth não sabia que Boaz era um dos remidores, Ruth não sabia. E aí ela fala assim para a sogra dela, hoje eu trabalhei nos campos de Boaz. O nome do moço que é dono dos campos que eu trabalhei hoje chama-se Boaz. E Noemi falou bem assim para a Ruth, bendito seja ele do Senhor, né? Bendito seja ele do Senhor. Porque ele não deu as costas, ele não impediu que Ruth trabalhasse nos campos dele. Mas antes ele permitiu, chamou Ruth e disse que ela ficasse à vontade, deu alimento para ela. Até sobrou o alimento que Ruth comeu e ela levou para sua sogra também, sabe? Para ela comer. E ele deixou ela à vontade, permitiu que ela continuasse trabalhando com as moças dele. E ela ali agradece a Boaz quando ele permite que ela trabalhe ali, porque ela achou graça aos olhos de Boaz. E ela agradeceu muitíssimo, se inclinou e agradeceu. E ela disse porque ela era menor do que as servas dele, porque as servas de Boaz era daquele lugar, daquela região. E Ruth era uma estrangeira, entende, ali, naquelas terras. E aí ela falou o seguinte, né? Noemi fica alegre porque Ruth trabalhou ali nos campos de Boaz. E ela fala assim, filha minha, Boaz é um parente de Elimeleque e é um dos nossos remidores. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. Quando Deus tem um projeto, quando Deus sabe, nos promete algo, quando Deus tem algo em nossas vidas, a gente pode passar o que passar, mas se cumpre. A palavra de Deus é fiel, sabe? E a gente tem que crer, confiar, ter fé naquilo que Deus falou que ia fazer. Não duvide, se Deus falou que ia fazer algo na sua vida, creia que Ele fará. No tempo dele, quando ele nos prepara e vê que a gente já está preparada para receber e para viver aquela promessa que Ele tem, se cumpre, acontece. E aí ela diz bem assim, Noemi ali vai orientar Ruth, entende? Vai orientar Ruth para que Ruth depois se achegue em Boaz, se achegue em Boaz. E a palavra do Senhor vai nos dizer mais para frente que eles vão para a eira. E Noemi fala bem assim, hoje não é o dia de ir para a eira? Então, filha minha, com Ruth, toma um banho, se veste com os teus vestidos, se perfuma e vai para a eira, porque Boaz está lá hoje. E sabe o que tu faz quando ele se deitar, observa o lugar que ele se deita. E quando ele se deitar, que ele dormir, tu chega assim, nos pés dele, descobre os pés dele e se deita lá nos pés dele. Porque isso era de costume, entende? Naquela época. Isso era normal, tá? Não tem nada de anormal. É normal isso acontecer naquela época, entende? E aí, porque tinha-se o costume, né, de um parente redimir, sabe? Por exemplo, se tinha 2 irmãos e um era casado e um falecia, aquele outro poderia ficar com a viúva, sabe? Do irmão, ou primo, ou parente, enfim, para suscitar a descendência, o nome daquele que faleceu, entende? Era de costume isso acontecer.
E aí Ruth, né, ela se perfuma toda, coloca o vestido dela e vai para a eira. E aí ela vê que Boaz está lá. E Boaz, ele toma vinho, ele fica alegre. E aí ele vai se deitar, entende? E Ruth, quando percebe que Boaz está dormindo, ela pega e se deita. Ela tira a coberta assim, descobre um pouco o pé de Boaz e se deita nos pés de Boaz. Aí a palavra vai nos dizer, minhas irmãs, que lá para meia-noite Boaz se estremece e sente, percebe que tem alguém lá nos pés dele. E quando ele olha, é Ruth. Ele fala assim, ele pergunta, né, que ele não vê direito, ele pergunta assim, pergunta quem é ela. Ela fala, é tua serva Ruth. E ele sabe perfeitamente o costume, né, de uma mulher ir ali e se deitar nos pés, né, do homem. E ele sabe o costume da época, né. E ele diz bem assim, não se preocupes, o que tu fez é muito melhor, minha filha, do que o que tu fez primeiro. Porque o que foi que Ruth fez primeiro? Ela não abandonou a sogra dela, né? Ela continuou ali com a sogra dela, mesmo quando elas estão ainda lá em Moabe, quando Noemi decide voltar para suas terras natal, Ruth não dá as costas para Noemi. Ruth diz que vai com Noemi, que estará ali do lado de Noemi, aconteça o que acontecer. E ele diz, melhor é essa benevolência que tu está fazendo agora, filha minha, do que a primeira que tu fizeste com tua sogra. Tu és mulher virtuosa. Você, Ruth, não procurou homem jovem, seja rico ou pobre. Você veio me procurar, porque eu sou um dos remidores. Não te preocupas, fica tranquila, porque amanhã de manhã eu vou resolver essa situação, essa questão. Mas eu vou te falar que antes de mim tem um remidor, tem o primeiro remidor. E eu vou falar com ele, eu vou perguntar se ele quer te redimir. Porque se ele quiser te redimir, ok, tá tudo certo. Ele te redime e ficará tudo bem. Mas se ele não quiser, eu te redimirei. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer... E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando é pela manhã, ele pega, né, os grãos, dá ali, coloca ali no pano que Ruth tem, e ela leva para a sogra dela, sabe? Ela leva para a sogra dela, né? Ele manda, sabe, aquele presente, né, de grãos para Noemi. E aí, quando é no dia seguinte, a palavra do Senhor vai nos dizer, minhas irmãs, que Boaz vai conversar com o primeiro remidor. Entende? Boaz vai conversar com o primeiro remidor. E aí Boaz pega 10 anciãos das terras dele, porque tinha que ter testemunha, entende? Tinha que ter testemunha. E aí, o que acontece? Quando o primeiro remidor vai passando, Boaz chama ele e diz, ô fulano, vem cá. Aleluia, Jesus. Deus grande e fiel. Ô fulano, vem cá. Aí o primeiro remidor vem, né, saber o que Boaz tem para falar com ele. E Boaz fala assim, Boaz já tem pegado os 10 anciãos, né, para estar ali de testemunha, entendendo naquela situação. E ele fala bem assim, olha, Noemi tá vendendo uma parte, né, das terras de nosso irmão Elimeleque, ela voltou de Moabe, e ela tá vendendo, sabe? E como tu é o primeiro remidor, tu queres comprar? E ele todo animado, né, fala bem assim, quero sim. Aí Boaz fala o seguinte para ele, olha, se tu comprar as terras, né, que foi do nosso irmão, das mãos de Noemi, que foi do nosso irmão Elimeleque, tu vai ter que comprar da viúva Ruth, sabe? Tu vai ter que comprar das mãos dela também. E tu vai ter que casar-se com ela para suscitar a descendência e o nome do falecido. E aí ali, minha filha, minhas irmãs, aquele primeiro remidor, ele desiste, ele não se agrada. Ele se agrada de colocar as mãos, de comprar a herança, sabe? A herdade. Mas ele não se agrada de se compromissar com a viúva, né? E aí ele diz bem assim, olha, para mim não dá, Boaz, porque eu não vou colocar em risco a minha herança. Então eu vou te dar o meu direito de remidor. Aí na época tirava-se o calçado dos pés e passava para aquele que ia redimir, já que ele tinha desistido, né, da remissão, então ele passava o calçado, era um costume. E ali os anciãos, né, estavam ali como prova e estava tudo certo, tinha feito o negócio. E você vê aqui que a palavra, aqui o livro de Ruth mostra que o primeiro remidor é chamado por Boaz de ô fulano.
Não mostra aqui o nome dele, sabe, minhas irmãs? Não mostra aqui o nome do primeiro remidor. Ele é chamado como o fulano, entende? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Boaz, ele age com benevolência, sabe, para com Ruth. Ele casa-se com Ruth. E você vê aqui, minhas irmãs, que Ruth chega como catadora de espigas. Ruth chega como catadora de espigas. Mas Ruth se torna a esposa do dono da plantação. Ruth se torna a esposa daquele fazendeiro de Boaz. Ruth se torna também, sendo casada com Boaz, com o dono das plantações, se torna dona também. Entende? Você vê aqui que a moabita, a estrangeira Ruth, foi escolhida por Deus para ser ancestral do Messias, de Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali, Ruth, quando ela casa-se com Boaz, ela é engravida e tem um filho. E coloca o nome do seu filho, Obed. Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, do rei Davi. E Jesus vem da descendência de Davi. Aleluia, Deus grande e fiel. Você vê que uma estrangeira, né, foi escolhida por Deus para ser a ancestral do Messias, do Rei Jesus. Que coisa linda. Quando Deus, minhas irmãs, tem algo para nossas vidas, a gente passa por qualquer situação. Vale, deserto, tristezas, entende? Passa por qualquer situação, mas Deus cumpre o que promete. Aleluia, Deus grande e fiel. Então, irmãs, quando você tiver para tomar uma decisão na sua vida, sabe? Consulte a Deus. Pergunte para Deus se é da vontade dele, se é da permissão dele. Porque Elimeleque não perguntou para Deus, sabe? Ele simplesmente viu que a terra dele estava faltando alimento, estava passando por uma fome na época que os juízes julgavam aquela terra. Ele pega sua esposa e seus filhos e vai para uma terra. Ele sai da terra, da casa do pão, que é Belém da Judéia, Belém de Judá, para ir para uma terra que tinha sim alimento, abundância de alimento, mas não tinha a presença de Deus. Lá a terra dele natal estava faltando alimento, mas tinha a presença de Deus. Já Moabe, a terra que ele foi com a família dele, tinha alimento, mas não tinha a presença do Todo-Poderoso. Porque os moabitas adoravam a deuses, adoravam a imagem que era feita pela própria mão do homem. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que quando a gente tomar uma decisão, a gente tem que perguntar para Deus também. Porque é muito importante para perguntar, sabe, para o nosso Senhor se Ele está de acordo com aquilo. Principalmente nós cristãos, né, que vivemos debaixo da potente mão do Senhor. Quando a gente tomar uma decisão, seja ela qual for, a gente tem que perguntar para Deus, sabe? Se Ele está de acordo. E se Ele disser, fique na terra da escassez, não vá para aquela terra que tem abundância, que você vai ter perca, dê ouvidos. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. É a palavra do Senhor que diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém?